Graças a Deus, aleluia, que sempre nos faz triunfar em glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o seu santo nome. É maravilhoso servir a um Deus Todo-Poderoso, aleluia. Não há outro além dele, aleluia. Ele é o único Criador dos céus e da terra. Ele é aquele, aleluia, a quem nós amamos, a quem nós reverenciamos, aleluia. A quem nós damos a glória ao nome do Senhor. Porquanto nos lembramos de quando estávamos perdidos, aleluia. E com grande misericórdia o Senhor nos alcançou, aleluia. E nos trouxe para o reino do seu amor. Glória ao nome do Senhor. É motivo para regozijar na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar para que esta mensagem seja uma mensagem, aleluia, ungida com o poder de Deus, aleluia. Uma mensagem poderosa da parte do Senhor para que desperte a sua alma, o seu espírito, aleluia, a sua consciência, para que você se lembre, aleluia, que por cima há um Deus Todo-Poderoso a quem nós temos que dar contas da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aleluia. Em Tua presença estamos, Senhor, porque Tu dizes que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Tu estás no meio deles. Glória ao Teu nome. Senhor, e Tu sempre cumpres a Tua palavra. Glória ao Teu nome. A Tua palavra, meu Senhor, aleluia, é uma palavra viva e eficaz, uma palavra poderosa. Tu dizes que passará o céu e a terra, mas a Tua palavra não há de passar. Ela há de prosperar para aquilo que Tu a tens enviado. Bendito seja o Teu nome. E nesta manhã nós Te glorificamos, Senhor, e Te damos a glória, e Te pedimos, Senhor, por aqueles que vão ouvir, Senhor, e ver, Senhor, esta mensagem, que as suas consciências, o seu espírito, aleluia, sejam, Senhor, aleluia, alterados pela Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, sejam renovados, glória ao Teu nome. Senhor Deus, salva, Senhor, muitas almas através destas mensagens, Senhor. É para isso, Senhor, que ela chega até eles, meu Senhor, e que nós, ó Senhor, aleluia, fazemos este trabalho, Senhor, é para a glória e honra do Teu santo e bendito nome. Meu Deus, abençoa o Teu servo, ó Senhor, com grande poder e glória de vinda do céu, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Paz seja convosco, prezado telespectador. De novo no seu lar, com a mensagem evangélica, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos predispor os nossos corações para ouvir a palavra de Deus. Nós louvamos o Pai, adoramos o Filho e exaltamos o Espírito do Senhor, pois cremos neste glorioso Senhor que se revela nestas 3 santíssimas pessoas e que o Filho de Deus veio ao Calvário dar a sua vida para resgatar a humanidade com o seu próprio sangue. E hoje é mais um dia de boas novas. Assim nós queremos ministrar a palavra de Deus, estas Sagradas Escrituras, que são as cartas de Deus para as suas criaturas e para o seu povo, a fim de que conheçam os seus planos para as gerações que passam por cá. A mensagem deste dia incide em grande parte sobre o tema os filhos deste mundo e os filhos de Deus. Diga, os filhos deste mundo e os filhos de Deus. Isto foi o que Jesus Cristo disse. E Jesus é a verdade intrínseca, a palavra de Deus. Portanto, devemos ter em consideração este assunto que vamos meditar. Somos nós filhos deste mundo, filhos de homens, ou somos filhos de Deus? Existe naturalmente aquela velha história de que todos somos filhos de Deus, mas realmente isso não está correto. E nós vamos trazer um pouco de luz sobre o assunto para podermos saber em que posição
nos encontramos nós nesta geração. Louvado seja Deus! A mensagem deste dia encontra-se em São Lucas, capítulo 20, verso 27 ao verso 40, que diz assim: E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele toma a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos, e o segundo, e o terceiro também a tomaram igualmente. Os 7, todos eles morreram e não deixaram filhos. Por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher a tiveram? Respondendo Jesus, disse-lhe: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, dissestes bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. E nós vamos delinear a mensagem, vamos falar um pouco sobre este assunto. Filhos de Deus e filhos dos homens, ou filhos dos homens e filhos de Deus. Quem somos nós? Faça essa pergunta a si mesmo, porque Jesus disse que os filhos dos homens casam-se e dão-se em casamento. Mas os filhos de Deus, no outro lado da vida, não vão casar-se, porque são iguais aos anjos. E só aqui na Terra nós nos podemos transformar de filhos de homens em filhos de Deus. De maneira que vamos prestar a nossa melhor atenção. Esta mensagem engloba 4 pontos: a introdução, em primeiro lugar; em segundo lugar, a história da mulher que casou com 7 irmãos; terceiro, os filhos deste mundo e os filhos de Deus; em quarto lugar, os anjos também são filhos de Deus; e em quinto lugar, a conclusão. Ao introduzir esta mensagem, vamos dizer o seguinte, que a razão central desta mensagem que foi ministrada por Jesus neste diálogo foi o problema da disputa sobre a ressurreição dos mortos. Sobre este tão grande tema bíblico, ou seja, outra vida diferente desta na Terra, e desta disputa dos saduceus com Jesus sobre o assunto, resultou também o nosso assunto sobre os filhos deste mundo. Ao longo da nossa jornada temos aprendido que geralmente todos os que nascem também morrem. Isso é um facto. E o facto interessante é que, quando chega ao fim dos nossos dias, fazemos tudo para evitar a morrer.
fazemos tudo para evitar a morte, mas ninguém a pode evitar. Infelizmente também muitos quantos não têm motivo para viver, põem termo à vida e vão depois enfrentar o juízo divino no outro lado da vida, porque isto é obra de Satanás e o homem não lhe deve obedecer, porque Satanás, conforme disse Jesus, em João 10:10, veio para matar, destruir e roubar. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas a morte é um decreto divino, e já desde o princípio, porque está assim ordenado ao homem morrer uma vez. Vindo depois disso o juízo, diz aos Hebreus 9 e verso 27, de maneira que quando partimos à eternidade, e nunca sabemos quando é, devemos estar em paz com Deus. Há 2 dias atrás, a esta data, um avião que sobrevoava a Ucrânia foi abatido por um míssil e 298 pessoas, num instante, foram para o outro lado da vida. E eu pergunto, quantos deles estariam preparados para a eternidade? Há meses atrás, a esta data, também um outro avião da Malásia desapareceu com um número quase idêntico de pessoas e até ver, já lá vão diversos meses e não se sabe dos vestígios desse avião. Finalmente, aqueles que estudaram dizem que cada noite, cada dia, partem à eternidade cerca de 150 mil pessoas. Naturalmente, outros nascem, e mais, são os que nascem do que os que morrem. Mas eu pergunto, quantas dessas pessoas estariam transformadas de filhos de homens em filhos de Deus, para alcançarem um bom lugar após a sua morte terrena? E esse decreto divino foi dito a Adão na sua descendência, na sua desobediência, melhor dito, à palavra de Deus, e só terminará quando Deus fizer novos céus e nova terra. E disse Deus, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes à terra, porque dela foste tomado porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, em verso 9. Este é o decreto divino desde o princípio e dito aos Hebreus 9, verso 27. A morte é um inimigo, e esse inimigo é o último a ser vencido no tempo de Deus, conforme diz em 1 Coríntios 15 e verso 26. E até lá todos precisamos de uma preparação aqui na Terra para chegarmos salvos ao outro lado da vida. Porque há outra vida para viver e esta é eterna e também é boa ou má, depende de cada um de nós. Eu uso dizer que as nossas decisões determinam o nosso destino e que ninguém vem a este mundo com destino marcado, porque Deus quer salvar todos os homens. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, espiritualmente falando, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus quer salvar a todos os homens. E é aí que devemos ponderar acerca da nossa situação quando chegamos a esse ponto de partir. Temos nós uma vida de paz com Deus para evitar o juízo ou vamos enfrentar o rigor da palavra? Mas se a morte é um facto, a ressurreição é outro facto. Mas os saduceus lutavam contra esta doutrina, que é fundamental para a nossa vida da fé. E ela é básica no caminho cristão. Posto isto, vamos ao segundo aspecto. A história da mulher que casou com 7 irmãos. Existia no tempo de Jesus, na terra de Israel, as 3 chamadas seitas religiosas com crenças diferentes, ou sejam, os fariseus,
os saduceus e os herodianos. Pergunta: o que é que criam estes três grupos? Fariseus, saduceus e herodianos. E nesta passagem nós vimos os saduceus falando desta história, desta mulher que casou com 7 irmãos, com Jesus, para que ele desse uma resposta que lhes agradasse acerca de quem seria aquela mulher que casou com 7 irmãos na ressurreição. Os fariseus basicamente insistiam no cumprimento rigoroso da lei de Deus. Criam na existência dos anjos, eram muito escrupulosos, lavavam-se antes de comer e criam na ressurreição dos mortos. Paulo, o grande apóstolo do cristianismo, era fariseu e diz ele que era da mais severa seita que havia em Israel. Os saduceus, que no que respeita à religião, eram um grupo de sacerdotes ricos e de grande influência e que tinham ganho o domínio do sacerdócio antes da manifestação de Cristo na terra. Eram mundanos e com pouco interesse na religião. Repudiavam as tradições e João Batista e Jesus os apelidou de raça de víboras, juntamente com os fariseus. Mateus 13, verso 7 e Mateus 12 e verso 34. E estes não queriam que houvessem anjos, nem tampouco que houvesse a ressurreição de mortos. Os herodianos não eram uma seita religiosa, nenhuma ordem social, mas como o título indica, eram um partido político que apoiavam a dinastia de Herodes, o qual tinha reedificado o templo em Jerusalém. E houve um dia que Jesus estava respondendo a perguntas e os fariseus queriam, se fosse possível desta forma, incriminar a Jesus com uma tal pergunta. Porque esta envolvia o imperador romano. E foi então a vez dos saduceus, que não criam na ressurreição, trazer esta célebre história da mulher que casou com 7 irmãos. Mestre, Moisés deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele toma mulher e suscita posteridade a seu irmão. Lucas 20 e verso 28. E como eles queriam impor a sua maneira de pensar acerca das Escrituras e da ressurreição dos mortos, então eles apelidaram, ou por outra, ampliaram a história de um irmão para 7 irmãos, que tinham casado com a mesma mulher para tornar a resposta muito difícil ao chamado filho do carpinteiro. Realmente, a história está na Bíblia, mas referente somente a um irmão. E o primogênito que daí resultasse tomaria o nome do irmão defunto que tinha sido marido daquela mulher, para que o seu nome não fosse apagado em Israel. Este era um assunto difícil no meio do povo israelita, porque se o cunhado da mulher viúva não tomasse a mulher, iria passar por uma grande vexação. A recusa seria uma grande humilhação para ele. Primeiro, se ele recusasse tomar a cunhada por casamento e descendência a seu irmão falecido. A mulher, em primeiro lugar, em frente do Tribunal Civil dos Anciãos, chegava-se a ele e descalçava o sapato do pé desse homem. Segundo, a mulher cuspia-lhe no rosto. Não é assim fácil, não? E em terceiro lugar, o seu nome se chamaria em Israel a casa do descalçado, ou do pé descalço.
Isto se encontra em Deuteronômio 25, verso 5 ou verso 10. E a história ampliada dos saduceus, de um homem para 7 homens, era realmente para embaraçarem Jesus acerca da ressurreição dos mortos, porque não criam que realmente ele era o Messias, senão um desprezado filho do carpinteiro. Talvez pensariam que, baseado na lei de Moisés, Jesus não teria resposta para este assunto. De quem será, pois, a mulher na ressurreição, visto que os 7 possuíram essa mesma mulher? E, desta maneira, queriam talvez pôr como que uma espada. E Jesus contava para ele, pensando que não haveria resposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tal foi a resposta de Cristo que no final da história, diz o verso 40, que não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Deixavam-os sem vontade de lhe fazer perguntas. O chamado filho do carpinteiro deixava-os assim, sem eles poderem perguntar mais nada. Segundo o ensino de Jesus, na ressurreição não se casam nem se dão em casamento, porque não podem mais morrer, mas serão iguais aos anjos. E Jesus disse que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Em Mateus 22 e verso 30, Mateus escreveu: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E é para esse lugar que vão todos os cristãos de Cristo. Todos os cristãos de Cristo vão para esse lugar. Vão ser iguais aos anjos um dia no céu. Não precisam de formar família nenhuma ali, porque no céu não há procriação, não há carne, mas só espíritos, porque ali não há morte e Deus é o Pai da família. Meus amados, se a vida eterna fosse semelhante a esta vida aqui na Terra, não valia a pena viver, nem ouvir o Evangelho, nem perder tempo com a Bíblia Sagrada. Não. A vida do outro lado não é semelhante a esta. A vida eterna, a vida terrena aqui é um vale de lágrimas, de dor e de luto. Vivemos numa terra amaldiçoada e temos de comer o pão com o suor do nosso rosto. Dentro de momentos voltamos. Amém. Esta é uma grande pergunta bíblica. De quem somos filhos? Filhos dos homens ou filhos de Deus? Como ia dizendo, as pessoas aqui na Terra vivem uma vida de tristeza, uma vida de amargura, uma vida de lágrimas, de suor e de luto. A Terra está amaldiçoada desde o princípio e realmente há uma diferença entre homem e homem. Aquele que nasceu de homem, naturalmente de mulher, gerado por homem, nascido de mulher, pode ser transformado em filho de Deus e viver outro tipo de vida aqui. E no outro lado da vida, totalmente diferente, porque é espiritual. Mas tudo isto termina, realmente, este sofrimento termina com a morte física. No outro lado da vida, no céu, não há lágrimas nem dores. Jesus foi preparar um lugar na casa do Pai, onde as ruas são de ouro e as portas são de pérola. Apocalipse 21. A ressurreição é uma doutrina fundamental do cristianismo de Cristo. E este assunto relativo à dúvida da ressurreição continua ainda hoje. É uma arma do diabo dizendo que com a morte tudo acaba. E nós aqui temos que dizer, com a morte tudo começa. Porque com a morte passam-se 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80 anos, alguns chegam aos 100, pouco mais. Mas no outro lado da vida, tudo é diferente. É eterna essa vida para onde vamos. De maneira que
Com a morte, tudo começa eternamente. Ou num bom lado, ou num lugar mau. Ou em paz com Deus, ou no sofrimento eterno, sem fim. E quando dizemos sem fim, baseamos estas palavras na Sagrada Escritura. E Paulo teve também as suas lutas no seu tempo sobre este assunto e disse: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vá a nossa pregação e também é vá a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vá a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não, nós não esperamos somente aqui, porque o próprio Jesus é a ressurreição e a vida. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Primeiro ressuscitou Ele, para que depois os seus seguidores ressuscitem também. 1 Coríntios 15, verso 12 ao verso 20. Paulo era testemunha da ressurreição de Cristo, porque teve a sua experiência com este Cristo ressuscitado a caminho de Damasco, como dizem Atos 9, verso 4 e 5. E Jesus disse aos discípulos, depois da ressurreição, nem os próprios apóstolos estavam crendo que ele tinha ressuscitado, porque está escrito que eles nada disto entendiam quando Jesus dizia que era necessário que morresse e ao terceiro dia ressuscitasse. E tal era a sua mente que não podiam compreender aquilo, e quando Jesus apareceu no meio deles e dizia, paz seja convosco. Apalpai-me e vede que um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. E para que eles soubessem que realmente Jesus Cristo ressuscitou fisicamente, perguntou-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? E eles apresentaram parte de um peixe assado em um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse, apalpai-me e vede as minhas mãos e os meus pés. Jesus Cristo ressuscitou. Lucas 24 e verso 39. E em 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí está o arrebatamento e a ressurreição. Aí está o tempo em que o Senhor vai tirar da terra os corpos dos santos em primeiro lugar, porque os corpos dos pecadores só ressuscitarão para a condenação passados 1007 anos da ressurreição daqueles que morreram em Cristo e daqueles que são transformados no arrebatamento e levados para o céu. E em 1 Coríntios 15, 42 e 44, acerca da ressurreição, diz, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se corpo animal, ressuscitará em corpo espiritual. Ressuscitarão incorruptíveis e só dessa forma podem ir para o céu. Tanto uns quanto outros. Os que foram ressuscitados incorruptíveis e os que foram transformados e que estavam preparados para ser transformados e levados para o céu, porque os outros não vão. E Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11 e verso 25. Mas ainda acerca da ressurreição deixamos
a grande verdade sobre este assunto, que é um aviso de Deus para todos os que vivem. Jesus afirmou estas palavras: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Aqui é preciso compreender que a pessoa não está no sepulcro, a alma não está no sepulcro como alguns pensam. As almas dos santos foram para o céu. Mas para nós temos que compreender isto espiritualmente e não fisicamente, nem mentalmente, nem humanamente. Estas palavras, aqueles que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, quer dizer que ressuscitarão. O Senhor trará os seus espíritos, as suas almas, para levar o seu corpo ressuscitado, incorruptível. Então, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Pergunto, para qual destas ressurreições estamos nós preparados? Há bocadinho disse que entre as ressurreições daqueles que são incorruptíveis ressuscitados até a ressurreição dos outros que não têm, que não partiram preparados, há uma diferença de 1007 anos. De maneira que não vos maravilheis disto, vem a hora em que o povo que está nos sepulcros, nos cemitérios, os cristãos que morreram, que dormem em Cristo, ressuscitarão incorruptíveis. E os saduceus disseram: por último, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7 tiveram por mulher? Mateus 22, verso 29, Jesus disse que eles erravam muito. Eles erravam muito. Religiosos, mas erravam muito, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Sacerdotes, religiosos, ensinadores das Escrituras, não conheciam a Deus, não conheciam a palavra de Deus, nem o poder de Deus, não conheciam as Escrituras que eles próprios ensinavam. Assim vai o mundo nestes dias. E nós temos que dizer que, como no passado, também os do presente, em muitos lugares, enganam e andam enganados. São servos do diabo e muitos púlpitos há transformados em servos de justiça, ensinando doutrinas de demónios. Erram muito, não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E pergunto eu, o amado que me escuta conhece as Escrituras? E assim vai, neste pobre tempo presente, um mundo religioso. Usam as Escrituras para seu proveito. Enganam e são enganados pelo espírito das trevas. E não conhecem a Deus nem o seu poder e continuam a negar a ressurreição. Alguns, até nos púlpitos, dizem que Cristo não nasceu de uma virgem. É incrível, porque está escrito no livro de Isaías que uma virgem dará à luz um filho. E isso aconteceu, escrito no capítulo 2 de Lucas. E a virgem era Maria, que concebeu pelo poder do Espírito Santo e gerou a Jesus, a semente da mulher que havia de vir um dia para ferir a cabeça da serpente no Calvário, dando a sua vida, vertendo o seu sangue para salvar a humanidade. Será que conhecemos as Escrituras? Há outra vida para viver. E somente neste mundo nos podemos aprontar para essa vida. Mas é preciso conhecer as Escrituras. Essa vida é totalmente espiritual e por essa causa precisamos de ouvir a palavra de Deus, que é Espírito e vida. Quando abrimos o nosso coração, o Senhor entra ali. Diz lá no capítulo 3 de Apocalipse, verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Isto quer dizer
que o Espírito Santo quer entrar no coração da pessoa que com um coração aberto, uma mente aberta, está ouvindo a mensagem sagrada, porque ela é espírito e vida. E quando nós a ingerimos pelos ouvidos, ela desce ao coração. E então o Senhor vem fazer morada nesse coração. Viremos para Ele e faremos nele morada, disse Jesus. E isso é o que importa em toda a alma que vem a este mundo. É ouvir o Evangelho que Jesus trouxe ao mundo. E nós estamos a fazê-lo, a fazer este trabalho. Jesus diz, ide por todo o mundo e pregai este Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. É preciso ouvir a palavra que é Espírito e vida, a comida espiritual que regenera, que santifica, que prepara o homem, que os modifica de filhos de homens em filhos de Deus. Quando deixamos este tabernáculo exterior, o corpo, ele vai para o pó, mas o espírito que saiu desse corpo vai para Deus que o deu. E logo seguirá um dos dois lugares eternos, ou bom ou mau, como há pouco disse. E disso falou Jesus em Lucas 16, verso 19 ao verso 31, na passagem do rico e de Lázaro. O céu ou o inferno espera por todos aqueles que na terra deram ou não deram atenção às palavras de Deus revelado em carne na pessoa de Jesus Cristo. Entretanto, para os seguidores de Cristo, Paulo afirmou, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Você sabe o que é fé? A fé, a sua essência, está escrita aos Hebreus 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos, antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5, verso 6 ao verso 8. Posso fazer-lhe uma pergunta? Qual é o seu desejo? Paulo dizia, desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor. O verdadeiro homem não é aquilo que você vê. Este que está aqui. É aquele que está cá dentro e que me faz falar, que faz falar este corpo. Esse é que é o verdadeiro homem, o espírito. Porque o corpo um dia vai para o pó porque dele foi tomado, mas o que está dentro deste corpo volta para Deus, que o deu. Terceiro lugar, os filhos deste mundo e os filhos de Deus. A resposta de Jesus aos saduceus foi que no céu não há casamentos, mas ali não há necessidade de procriação, porque as pessoas ali não morrem, só morrem aqui na Terra. E somente aqui acontece, neste planeta, para dar continuidade à raça. No outro lado não há morte, só há vida. No outro lado só há vida, e vida eterna, e vida espiritual, sem lágrimas nem dores. Olha, nem tampouco se faz calos nas mãos, nem calos na cabeça. As pessoas ali não se cansam. Ali não há procriação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas na resposta de Cristo encontram-se, além do que foi dito, dois importantes aspectos do seu Evangelho. E nós estamos pregando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E estes dois importantes aspectos do Evangelho, na resposta que Jesus falou, nós estamos falando e chamando a atenção.
para que possamos compreender o que significam as palavras de Jesus. Elas não foram ditas no ar, elas foram ditas com propósito. São duas expressões que precisamos de entender, porque elas nos mostram exatamente a nossa condição e a nossa situação, ou seja, aquilo que somos, a nossa filiação, ou filhos dos homens, ou filhos deste mundo, ou então filhos de Deus. E esta é a questão de vida ou de morte, gozo no céu ou sofrimento eterno no inferno. Quem somos nós? Somos apenas filhos deste mundo terráqueo, filhos de homens, filhos da carne? Ou somos transformados já em filhos de Deus? Para isso acontecer tem que haver uma regeneração, tem que haver um novo nascimento. E estas palavras foram ditas por Jesus a um teólogo em Israel chamado Nicodemos no capítulo 3 de São João. Portanto, temos que passar por essa experiência, por essa metamorfose, por essa transformação de filhos deste mundo em filhos de Deus. E esta é a questão de vida ou de morte eterna, gozo eterno ou sofrimento eterno. Estes são dois títulos que se aplicam a todos os seres que passam por este mundo e em cada geração. E cada um de nós precisa de saber de quem é filho e quem é o seu pai. Esta é a mensagem que Jesus nos mandou pregar, que foi Ele o primeiro a ministrá-la. A designação filhos deste mundo aplica-se a todo o homem que nasce na terra, gerado pelos homens, ou sejam pessoas naturais. Diga, pessoas naturais. Sabe porquê que eu digo isto? É porque está escrito na Bíblia. Porque há filhos deste mundo, filhos dos homens e filhos de Deus. Pessoas naturais e pessoas espirituais. Louvado seja Deus. Portanto, esta designação de filhos de Deus refere-se a pessoas de novo geradas, que foram regeneradas espiritualmente por Deus e pela sua palavra, e que Deus se tornou seu Pai, portanto, pessoas espirituais. Então, como aquela velha história que o mundo diz que somos todos filhos de Deus, não tem cabimento aqui. Porque esta Santa Escritura diz que há filhos de homens, filhos deste mundo e filhos de Deus. E que o pai dos filhos deste mundo é Satanás, em termos espirituais. Mas em termos espirituais, o pai dos regenerados é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, os filhos deste mundo vêm através do casamento para preservar a raça humana, porque a morte bem cedo lhe bate à porta e precisam deixar a sua semente para que passe a outra geração. A procriação humana é uma contínua obra da criação de Deus nos homens, mas sem terem nenhuma experiência com Deus, não passam de filhos deste mundo que casam e se dão em casamento até que morram. E dentro de momentos voltamos. Esta é uma grande pergunta bíblica. De quem somos filhos? Filhos dos homens ou filhos de Deus? Meus amados, nós estamos falando aquilo que diz a Bíblia Sagrada. Há filhos dos homens, chamados filhos deste mundo, que Jesus apelidou, e filhos de Deus. E precisamos ser transformados em filhos de Deus. Tais filhos deste mundo vivem apenas para as coisas materiais e passageiras. São Paulo chama-lhe de pessoas naturais que não compreendem as coisas de Deus. 1 Coríntios 2, verso 14. Estas pessoas andam esquecidas de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Filipenses 3, verso 19, diz que o seu fim é perdição, o seu Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Que só pensam nas coisas terrenas. Que só pensam nas coisas terrenas. Nós precisamos de pensar nas coisas de Deus. Os filhos deste mundo só pensam nas coisas do mundo e somos avisados em
1 João 2, 15 a 17, nestas palavras: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Estas três concupiscências podem definir-se em três palavras: paixões, posições e possessões. Esta expressão, mundo, significa o meio ambiente em que nos rodeia, cheio de violência, de pecado, de tentações, de vida mundana, de vida carnal, cheio de toda a espécie de aberrações diabólicas que tentam a humanidade e se tornam filhos deste mundo. Não diz em 1 João 5, verso 19, que o mundo está no maligno, mas que nós somos de Deus? E aqui, mais uma vez, vemos dois povos diferentes. E esse maligno veio para matar, destruir e roubar. João 10:10, Jesus veio para dar vida com abundância. As Santas Escrituras nos ensinam que há três tipos de pessoas na Terra: os judeus, os gentios e a Igreja de Cristo. Os judeus são, por chamada divina, o seu povo do Velho Testamento. Os gentios são todas as outras nações que pertencem ao mundo fora dos judeus, e a Igreja de Cristo são todos aqueles que são gerados de Deus e passam a ser regeneração espiritual. Vieram de judeus e vieram das nações e formaram o corpo de Cristo. Os filhos deste mundo, por esse motivo, são amantes deste mundo que os rodeia. Mas em Efésios 4, 17 e 19, Paulo diz à Igreja: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução e com avidez cometerem toda a impureza. Estes são os filhos deste mundo, imbuídos dessa atmosfera impura, separados de Deus, que cometem um sem número de pecados por causa das trevas deste século e de não darem ouvidos ao Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em Gálatas 5, 19 a 21, Paulo deixou exarada uma lista de pecados que os filhos deste mundo praticam e que serve de aviso para quem anda na peregrinação para o lar da glória do céu, porque esse tipo de vida impede a entrada de qualquer pessoa no reino do céu. Assim diz esta lista que os servos de Deus têm que evitar e que a palavra de Deus lhes chama de obras da carne, e que são como se segue, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, luxúria, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, homicídios, invejas, bebedices, ou bebedeiras, glutenarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E isto é o que fazem os filhos deste mundo. E os seus críticos, e aos seus críticos, Jesus afirmou: vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8, 23 e 24. Há outro mundo para vivermos, e esse é o mundo de nosso Senhor Jesus Cristo. E sobre este mundo diz ainda, em Tiago 4, verso 4, adúlteros e adúlteras, veja bem o que diz a palavra de Deus aos filhos deste mundo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis, vós que há amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pergunta: de quem somos nós amigos? A quem temos nós por pai? Os filhos deste mundo são todos os que são inseridos nesta situação de inimigos de Deus. Casam-se e dão-se em casamento e vivem para as coisas da terra, desprezando as coisas do céu.
E em Efésios 2 e verso 3 diz que fazem a vontade da carne e dos pensamentos e que são filhos da ira. Em Efésios 5 e verso 6 são chamados filhos da desobediência. Em segundo lugar, temos a gloriosa expressão de filhos de Deus. Em Lucas 20, 34 a 35, Jesus disse: mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, não hão de casar nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Quem são esses filhos de Deus? Vejamos as Escrituras. Esta é a gloriosa promessa para aqueles que exercem a fé, que se separam deste mundo para o mundo de Jesus Cristo, para que aceitem a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, para os que se apartam do mundo e seguem outro caminho. O que as pessoas dizem que somos todos filhos de Deus não conta, segundo o Evangelho de Cristo. Para os que têm um único alvo na vida terrena, é alcançar este mundo vindouro. Para os que têm um único alvo na vida terrena, é alcançar o mundo vindouro e estar com o seu Senhor desfrutando das delícias da casa do Pai. Tais pessoas tomaram a sua cruz, negaram-se a si mesmos e vieram para Jesus. Marcos 8, verso 34. Vejamos as experiências dos que se tornaram em filhos de Deus. Primeiro, tais pessoas nasceram de novo. João 3, 1 a 7. Nascimento espiritual. Segundo, nasceram de Deus, como diz em João 1, verso 12 e verso 13. Terceiro, foram regeneradas espiritualmente pela palavra de Deus, como diz em Tiago 1 e verso 18. Em 1 Pedro 1 e verso 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. E em 1 Pedro 1 e verso 23 diz que sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A semente corruptível gera filhos do mundo. A semente incorruptível gera filhos de Deus. E isso é o que precisamos. Em 1 Coríntios 4, verso 15, Paulo diz: porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. E é isso que estamos fazendo, para que outras pessoas sejam regeneradas. Louvado seja o nome do Senhor. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Dentro de momentos voltamos. Amém. E esta é a grande pergunta bíblica. De quem somos filhos? Filhos dos homens ou filhos de Deus? Meus amados que nos escutam, esta regeneração é absolutamente necessária para sermos feitos filhos de Deus. Não pelas obras da carne que houvéssemos feito, segundo diz a palavra de Deus, mas segundo a sua misericórdia nos gerou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Tito 3 e verso 4. Esta é a operação graciosa de Deus que faz todos aqueles que de bom grado ouvem a palavra, que é Espírito e vida. Eles passam por várias experiências em que são moldados como vaso nas mãos do oleiro. Vejamos 5 dessas experiências que tornam os filhos dos homens em filhos de Deus. Primeiro, recebem o perdão, a sua salvação graciosa. Lucas 19 e verso 9. Jesus disse: em casa de Zaqueu, hoje veio a salvação a esta casa. Essa é a primeira experiência que se passa na pessoa. A pessoa passa naturalmente pelo arrependimento para ser uma pessoa salva, aceitando Cristo como seu Senhor e Salvador. Então passou de condenado para ser uma pessoa salva. Segundo, recebe a sua libertação deste mundo vil. João 8, verso 32, Jesus afirmou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Terceiro, recebem a santificação. 1 São Inocentes 5, verso 23, Paulo afirmou: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo.
sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto lugar, participam da santidade de Deus. Hebreus 12 e verso 10 diz, referindo-se aos pais terrenos e a Deus, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Quinto lugar, ficam participantes da natureza de Deus. Louvado seja Deus. Que maravilha! O Senhor opera pela sua palavra, pelo Espírito Santo, naqueles que ouvem o bater. Eis que eu estou à porta e bato. Louvado seja Deus. Assim, em quinto lugar, ficam participantes da natureza divina. 2 Pedro 1, verso 3 e verso 4 diz, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Diga, havendo escapado. E este escape acontece quando damos ouvidos ao Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há pessoas diferentes na Terra. Há filhos deste mundo, filhos dos homens, e há os filhos de Deus que foram regenerados. Estas experiências levam as pessoas a serem novas criaturas, porque as coisas velhas passam e tudo se fez de novo. 2 Coríntios 5 e verso 17. Os filhos dos homens, os filhos deste mundo, foram transformados em filhos de Deus, tornando-se participantes da sua natureza espiritual de Deus, porque foram gerados de novo. E isso tem que acontecer somente em tempo de vida, e não depois de partir à eternidade. Em 1 João 3, 1 a 3 diz, vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Precisamos de conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. Agora, amados, diz a palavra de Deus, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Lembre-se do nosso texto. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Seremos semelhantes a Jesus. Seremos semelhantes aos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. E qualquer que nele tem esta esperança ou confiança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Quarto lugar, os anjos também são filhos de Deus. Os homens aqui na Terra têm esta oportunidade de serem feitos filhos de Deus por adoção e regeneração, como temos estudado, mas devemos ter sempre em conta que Deus é Espírito. João 4, verso 24, e além disso, Ele é o Pai dos Espíritos, Hebreus 12, verso 9. E sendo o Criador de todas as coisas, também é o Criador dos seres celestiais, que são por natureza seres espirituais. E estes são por natureza já filhos de Deus no céu. Como dizem Job 1,6, Job 2,1 e Job 38, verso 7. Então compreendemos a razão de Jesus dizer que aos que alcançarem o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus. Que maravilha é ser uma família regenerada. Foram regenerados pela semente incorruptível, pela palavra de Deus. E este é o segredo que muitos têm encontrado, porque têm ouvido a palavra e desfrutado do que ela nos promete e nos ensina. E em quinto lugar, para conclusão, com a morte física nem tudo acaba, mas tudo começa, como foi dito. Há outra vida para viver e esta é eterna. Jesus afirmou isso e Ele é a verdade. Os mortos vão ressuscitar e para provar isso, além dos milagres de ressurreição que Ele operou, no seu ministério terreno também afirmou
que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, e que já Moisés reconhecia isso quando na sarça chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas em 1 João 5, verso 11 e verso 12, tem uma mensagem muito importante para terminar este assunto. E diz: este é o testemunho. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. A vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. E aqui precisamos de parar, fazer um exame à consciência e verificar de quem somos nós filhos. Quem tem o Filho tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho não tem a vida eterna. E em João 5, verso 24, Jesus disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha voz, a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você quer ser como um anjo de Deus, no outro lado da vida, no céu? Não há casamento nem procriação. Não há mais morte, nem pranto, nem lágrimas, nem dor, nem luto. Começa hoje uma nova jornada com este Jesus que veio ao Calvário dar a sua vida para nos dar essa vida eterna no lar da glória do céu. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pagou com a sua vida no Calvário esta vida espiritual na casa do Pai. Porque está escrito que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Noutras palavras, os filhos deste mundo podem ser transformados em filhos de Deus se aceitarem a Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador. Então seremos como os anjos. Você deseja essa posição no futuro? Clama pelo perdão a Deus e pelo sangue da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, porque dessa forma seremos transformados de pessoas naturais, de filhos deste mundo, filhos de homens, em filhos de Deus, e finalmente seremos iguais aos anjos no céu. Este é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E temos aqui terminado esta mensagem. E agora, se você não é uma pessoa salva, é apenas um filho de homem, você pode se transformar hoje em filho de Deus. E se for esse o caso e quiser aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, então ore comigo e diga: feche os seus olhinhos e levante a sua mão ao céu e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu me arrependo desta vida velha de pecado, eu me arrependo e peço perdão a Deus de todos os meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é Deus revelado em carne, que veio a este mundo, morreu por mim para me salvar, verteu o seu sangue para me justificar e ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus Pai. Senhor, perdoa este pecador e transforma-me em filho deste mundo, em filho de Deus. Escreve o meu nome no livro da vida e limpa-me com o poder do sangue do teu Filho. Eu te imploro em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Se você fez esta oração, você é uma pessoa salva. E agora você precisa de ser alimentada localmente. Procure na sua área uma igreja evangélica onde se ministra a regeneração. E então você vai ver que vale a pena tomar uma decisão a qual vai determinar o nosso destino. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.